Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Fabrício Lima, juiz do trabalho aqui em Minas Gerais, e vou tratar com vocês sobre o direito material do trabalho. Eu vou tentar trazer para vocês questões doutrinárias, questões legislativas e jurisprudenciais que serão úteis para vocês aí para o concurso. Além disso, a cada aula a gente vai ter uma bateria de exercícios tentando aplicar o que a gente aprendeu a investigação lá na prova, colocando isso em prática. Então, é muito importante que vocês acompanhem a aula de teoria e a aula de prática para a gente fazer uma melhor fixação do nosso conteúdo. Eu vou passar para vocês o meu contato, que vai ser uma grande honra receber vocês lá no meu Instagram, @professor Fabrício Lima. Se quiserem indicação de bibliografia, se quiserem lá tirar dúvidas a respeito da nossa disciplina ou alguma questão relacionada ao concurso, vai ser uma grande honra recebê-los por lá. Então, @professor Fabrício Lima no Instagram. Nessa nossa primeira aula, eu vou tratar com vocês sobre remuneração e salário, conceitos e uma distinção. Muitos leigos pensam que salário e remuneração seriam expressões sinônimas, mas conforme a gente vai verificar aqui na nossa aula, a remuneração ela é um gênero da qual salário é uma espécie, e isso é muito importante porque a gente tem várias questões práticas que decorrem dessa diferenciação. Vocês vão perceber, eu vou demonstrar para vocês. Mas, primeiramente, eu vou trazer para vocês um pequeno conceito, uma origem, a origem etimológica da palavra salário, Salário vem do latim salário, que é derivado da palavra salis, que é sal. Eu não sei se vocês sabem, eu me recordo que eu estudei isso na minha época lá do segundo grau, que os romanos utilizavam o sal, assim como outras especiarias, como moeda de troca. E, justamente por isso, o salário passou a ser considerado a contraprestação paga aos trabalhadores, aos empregados, aos soldados. Então, a origem etimológica da palavra é importante. Só que mais importante do que isso é a definição do que seja salário. Eu faço um alerta a vocês que salário não é tão somente a contraprestação pelo trabalho prestado. Guardem isso. Salário é uma contraprestação paga em decorrência do contrato de trabalho. E por que a gente faz essa diferenciação? E por que eu chamo atenção para essa questão? Isso não é um preciosismo. Isso é muito importante. Por quê? O salário ele não é somente devido quando existe a efetiva prestação do trabalho. O salário ele é devido quando também a mão de obra está à disposição do empregador. E, além disso, o salário também é devido nas hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Por exemplo, os primeiros 15 dias que o trabalhador se afasta do trabalho em razão de doença, ele deve ser remunerado pelo empregador, e esse pagamento, até o que o trabalhador passe a perceber benefício previdenciário, também é considerado salário. Então, por isso, no conceito aí, a gente colocou, que é um conjunto de parcelas contraprestativas pagas pelo empregador, não é uma parcela paga por terceiros, é pelo empregador, em função do contrato de trabalho. Então, não é em função da prestação de serviços apenas, mas é em função do contrato de trabalho. Vocês vão ver, não é preciosismo, isso cai em prova. A gente, na sequência, no nosso próximo bloco, a gente tem questão que investiga a definição, o conceito do que seria salário. Então, por isso, vocês precisam saber. Guardem. Aí, aqui na sequência, eu coloquei para vocês o conceito de remuneração. Como eu já disse, remuneração é o gênero do qual salário é uma espécie. O que seria, a gente costuma, para facilitar a vida de quem está estudando, que remuneração seria salário mais gorjetas.
Mas não somente isso. Se a gente vai ler lá o artigo 457 da CLT, a gente vai perceber que, remuneração são salários mais gorjetas. Mas a gente que estuda, a gente que vai investigar as questões doutrinárias e jurisprudenciais, a gente vai perceber que não existem apenas as gorjetas que são pagas por terceiros ao empregado. Existem outras modalidades de pagamento que também seriam consideradas remuneração e não apenas as gorjetas. Mas se a gente vai lá e faz a leitura do que está no artigo 457 da CLT, a gente vai verificar. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação pelo serviço, as gorjetas que receber. Mas a gente tem outros pagamentos, e aí eu vou citar para vocês como exemplo as gueltas. O que seriam gueltas? Gueltas seriam valores ou prêmios que são pagos não pelo empregador, são pagos por um fornecedor ou por uma indústria a um determinado vendedor para que ele se sinta estimulado na comercialização daquele produto. Eu não sei se vocês já chegaram alguma vez em alguma farmácia e lá o atendente chegou para vocês, vocês já estavam lá direcionados para comprar um determinado tipo de vitamina. E aí chega o atendente e fala, não, mas leva essa aqui tem promoção, essa aqui é melhor, laboratório dessa aqui é melhor. Isso, né? Não em todos os casos, mas em muitos casos, o vendedor vai receber uma premiação, vai receber um valor, né? Vai receber algo da indústria farmacêutica por vender aquele determinado produto. Professora Vólia Bonfim Cassar, lá no manual dela de Direito do Trabalho, ela fala que esse poderia ser um exemplo de uma gorjeta imoral. Né? Não existe nenhuma ilegalidade nessa prática, mas seria algo imoral. Então, a gente tem que analisar ali como que vai ser feito aquilo, né? Se vai ter um direcionamento, o vendedor vai falar, eu não tenho esse produto, eu só tenho esse para forçar a venda do outro produto. A gente tem que analisar caso a caso. Mas o que a gente precisa guardar, né, para quem estiver anotando, anote, o regramento que o TST dá para as gueltas é o mesmo que ele dá para as gorjetas. E aí vocês vão perguntar, qual é o regramento? É o regramento que está lá na súmula 354 do TST. E essa não tem como. A gente precisa decorar. Precisa guardar porque cai muito em prova e a gente precisa saber porque, apesar de possuir a natureza contraprestativa, né, o regramento não é o mesmo que é dado aos salários, né? A gente sabe que quando uma determinada parcela tem natureza salarial, é aplicado o chamado efeito expansionista circular dos salários, que são chamados reflexos, né? Por exemplo, horas extras pagas com habitualidade vão integrar descanso semanal remunerado, né? Vão integrar 13º, férias mais 1/3, vão integrar o fundo de garantia, mais indenização de 40% se houver dispensa, e vai existir incidência de contribuições previdenciárias e, além disso, integrar o aviso prévio. Já com relação às gorjetas, esse não é o mesmo tratamento dado pelo TST, e aí, não tem como, a gente precisa guardar o que está lá na súmula 354 do TST. E o que está previsto na súmula 354 do TST, professor? As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, ou seja, a gorjeta imprópria e a gorjeta própria, né? A gorjeta imprópria é aquela gorjeta que a empresa já cobra. A gorjeta própria é aquela que é paga espontaneamente. A regra é a mesma dada pelo TST. Integram a remuneração do empregado. Não servindo, e essa parte final que a gente precisa decorar, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Então, gorjetas não têm incidência em aviso prévio, adicional noturno, horas extras, repouso semanal remunerado. Guardem isso. Existirão outras incidências? Existirão. Férias, 13º, FGTS
e contribuições previdenciárias. Não sei se vocês sabem, antes da reforma trabalhista, antes da Lei 13467 de 2017, a gente teve uma legislação que tratou especificamente, minuciosamente, da questão das gorjetas, alterando os parágrafos lá do artigo 457 da CLT. Mas aí o que aconteceu? Ao mesmo tempo que aprovada a legislação, foi votada e aprovada a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, sem saber, como dizem aí vários doutrinadores, acabou revogando toda a regulamentação das gorjetas, e aí a gente voltou para o status anterior, que não existe regulamentação, o que a gente tinha é a súmula 354. A medida provisória 905 regulamentou novamente as gorjetas, mas como todos nós sabemos, a medida provisória 905 foi revogada pelo nosso presidente, e aí a gente volta para o status anterior, em que o que a gente tem é a súmula 354, e também, a gente não pode se esquecer disso, diante da autonomia da vontade coletiva, e em muitos casos, a regulamentação que é dada por acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, principalmente nos ramos aí alimentícios, restaurantes, né, em que existe uma cultura de pagamento das gorjetas. Mas, fora disso, o que a gente tem? Súmula 354, e precisamos decorar, então, sobre o que não incide as gorjetas. Aviso, o que diz respeito à jornada, horas extras e adicional noturno, e repouso semanal remunerado. Não incide. Vocês vão ver na aula de questões que isso é objeto de cobrança, então a gente precisa guardar. Não tem como, a gente não pode falhar com relação a isso. E aí eu trouxe para vocês uma jurisprudência, um acordo do TST, que traz o mesmo regramento aplicável às gorjetas para as gueltas. Ou seja, também não vai ter as incidências previstas lá na súmula 354 do TST, então a gente guarda. Gorjetas e gueltas, né? Mesmo regramento, também não vai ter incidência sobre aviso prévio, adicional noturno, horas extras e descanso semanal remunerado. Mesmo regramento. Aí eu trouxe para vocês aqui uma outra parcela que também é interessante, que diz respeito às chamadas stock options, né? Que são opções de compra de ação que são concedidas para empregados como uma forma de incentivo. O TST, o entendimento prevalecente, é no sentido de que as stock options não possuem natureza salarial e são semelhantes a uma participação nos lucros e resultados. Então, eu coloquei um acordo aí para vocês, então, para que vocês analisem, para que, se cair na prova de vocês, vocês saibam. E eu trouxe também uma outra questão que também é muito importante, se já caiu em prova e pode cair novamente, que diz respeito às chamadas luvas, hiring bônus ou bônus de contratação. O que é isso? Em determinados casos, uma empresa, para incentivar a vinda de um jogador ou de um grande trabalhador aí, de uma companhia para outra, elas pagam um estímulo. E o entendimento que prevalece é que esse estímulo, sim, possui natureza salarial, mas, por ser um pagamento que é feito em apenas uma oportunidade, não vai existir aquele chamado efeito expansionista circular dos salários, então não vão existir os chamados reflexos, somente existirão, né, as incidências de fundo de garantia e de contribuição previdenciária. Então não vai ter incidência aviso prévio, 13º, férias, horas extras e nada disso. Guardem isso, então. Hiring bônus, luvas, apesar de possuir natureza jurídica salarial, por não serem pagas com habitualidade, não vão sofrer a incidência desses outros reflexos. Bacaninha? E aí, para aproveitar, eu trouxe para vocês a figura dos bichos. O que são bichos? São valores pagos, geralmente, para atletas, em razão para incentivar o bom desempenho em competições. Se você passar da semifinal, vai ser um bicho X. Se você chegar na final, um bicho Y. Se você ganhar, outro bicho. Qual é o entendimento? O mesmo das luvas. Ou seja, possuem natureza salarial, mas se não forem pagos com habitualidade,
não terão os reflexos em 13º, aviso prévio, somente sofrerão a incidência do fundo de garantia e das contribuições previdenciárias em razão da natureza jurídica salarial. Bacaninha? E para finalizar, eu trouxe aqui para vocês um quadro, e esse quadro ele é muito importante, gente. Por que ele é importante? Porque cai muito em prova, né? É o texto da lei, mas que a gente precisa guardar. Primeira coisa, periodicidade máxima para pagamento dos salários. Regra geral, a periodicidade máxima para pagamento de salário é de 1 mês, ou seja, o trabalhador presta serviço 1 mês e eu já tenho que pagar o salário dele. Ele não pode trabalhar 2 meses e só depois eu pagar o salário. Eu posso pagar antes, eu posso pagar por semana, eu posso pagar por dia, eu posso pagar por quinzena, e a forma de pagamento do salário não interfere se vai existir ou não vai existir o vínculo empregatício. A pessoa pode receber por dia e mesmo assim ser empregado. Então, guardem isso para não ter problemas. Mas a periodicidade máxima para pagamento do salário é de 1 mês. Só que não é isso que importa para a gente. O que importa para a gente é que existem exceções que não precisam ser pagas dentro do mês, que são comissões, percentagens e gratificações. Por quê, professor? E aí guardem a lógica, que aí a gente acaba não se esquecendo na hora da prova. Porque, por exemplo, comissões, eu preciso fazer cálculos, eu preciso verificar quanto foi vendido, para enquadrar lá em determinado percentual. Então, isso pode demandar mais de 1 mês. Então, comissões, percentais e gratificações, que não são os salários, a remuneração fixa, não precisam respeitar a periodicidade máxima de 1 mês. Bacana? Outra questão que é muito importante, trabalhador intermitente. Figura criada pela reforma trabalhista 13467. O trabalhador, na figura do trabalhador intermitente, a CLT estabelece que ao término de cada prestação de serviço deve ser efetuado o pagamento. Ou seja, se o pagamento, a prestação de serviço ocorreu dentro de 1 dia, no fim do dia tem que pagar. Se durou 1 semana, no término dessa semana tem que pagar. Mas o que acontece? Pode acontecer desse trabalhador prestar serviço durante 45 dias. Então, se ao termo da prestação de serviço eu só pagaria depois de 45 dias, não é bem assim. A gente tinha a medida provisória 808, né, que não foi votada pelo Congresso Nacional, que estabelecia que se a periodicidade de trabalho fosse superior a 1 mês, deveria ser observado o período máximo de 1 mês para pagamento do salário. A medida não foi votada. E aí, né, a gente passou a ter a portaria 349 do extinto Ministério do Trabalho e Emprego, que estabeleceu a mesma regra, que se no intermitente o trabalho passar de 1 mês, o pagamento deve observar a periodicidade máxima de 1 mês. Guardem isso, que também pode ser cobrado na prova de vocês. Bacana? Além disso, a gente tem uma outra questão que é o prazo máximo. A gente viu o período de cálculo. Mas qual que é o prazo máximo para pagamentos? Também cai na prova, vocês vão ver. O prazo máximo de pagamento é até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Ou seja, o mês tem 30 dias, terminou dia 30, até o 5º dia útil do mês subsequente, o salário deve ser pago. E o artigo 465 da CLT estabelece que o pagamento ele deve ser feito em dia útil, dia de trabalho, durante o expediente ou imediatamente após o término. Também, de igual forma, permitido o depósito em conta salário. Isso está lá no artigo 465 da CLT. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha para tratar com vocês nessa aula. Espero que tenham gostado. E, na sequência, eu venho tratar com vocês de questões aí pertinentes do que a gente estudou aqui. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Conforme prometido, eu retorno agora nesse segundo bloco para a gente realizar algumas questões que já foram cobradas em concursos anteriores, envolvendo os temas que a gente discutiu aí no nosso primeiro bloco sobre salário, remuneração, conceito de salário, definição, incidências, periodicidade de pagamento. Vocês vão verificar que são questões que acabam caindo aí
com certa frequência nas provas. E aí, então, eu vou tratar isso aqui com vocês, e o que eu quero tentar discutir com vocês é que a gente passa a ter alguma técnica para resolver as questões. Em muitos casos, talvez a gente não sabe a resposta, mas por exclusão, a gente aumenta as nossas chances de acerto. Por isso, é muito importante que a gente tenha tranquilidade, que a gente leia muito bem o enunciado da questão, né, para não perder questão boba. Na minha época de concurseiro, infelizmente, eu já percebi que muito mais de uma vez eu cheguei a errar a questão que eu sabia, porque eu não li com atenção o enunciado, ali o nervosismo. Isso é natural, mas a gente tem que desenvolver, a gente tem que treinar para que, na medida do possível, a gente não erre questão que a gente sabe, né? Deixe para errar questões que a gente não sabe. Então, vamos lá. Mais uma vez, meu Instagram está aí, @professor Fabrício Lima. Se tiver alguma dúvida, quiserem debater algum gabarito, fique à vontade, me enviem lá, que eu estou à disposição de vocês. Vamos lá, então. Tema da nossa aula de resolução de exercício: remuneração e salário, conceito e distinção. Vocês vão perceber que muita coisa que a gente viu na aula passada vai ser útil para a resolução das nossas questões aqui. Então, peço, né, que tentem acompanhar, anotem o que for necessário e vamos construindo junto aí o nosso conhecimento. Isso é muito importante. Mas, sem mais delongas, vamos lá para a nossa primeira questão aí. É uma questão de múltipla escolha, com 4 alternativas. É uma questão atual aí de 2019, mas é uma questão que traz conceitos, mas traz conceitos cobrados de uma forma prática, né? Então, olha para vocês verem que questão interessante. Vamos lá. Joaquina trabalha como garçonete na lanchonete Hamburgueria Limitada. No fim do último mês, recebe um total de 3.500, sendo 2.000 referente ao pagamento feito diretamente pelo empregador, ou seja, do empregador ela recebeu 2.000, e 1.500 pago pelos clientes como doação ante o atendimento gracioso e atencioso por ela prestado. Diante dessa situação, é correto afirmar que... Então, primeiro, vamos marcar aqui, correto. A questão quer que a gente diga qual é a assertiva correta. A gente tem aqui 3.500 de remuneração total, né? E a gente tem 2.000. 2.000 é pago pelo empregador. Esse 2.000, esse valor que é pago pelo empregador, o que é? O que é? Salário. E a gente tem 1.500 que é pago pelos consumidores de forma graciosa, porque gostam do serviço. Esses R$1.500 é o quê? Gorjetas. Então a gente tem aqui 1.500 a título de gorjetas, vou pôr um G aqui, e a gente tem R$2.000 a título de salário. Esse valor aqui, 3.500, é o valor total da remuneração, porque a gente viu que a remuneração, conforme o artigo 457 da CLT, é salário mais gorjetas. A gente sabe que existem outras parcelas pagas por terceiros. Eu trouxe lá para vocês a figura das gueltas. Com base nisso, eu nem li as alternativas, mas penso que ficou bem fácil para a gente responder. Vamos lá ver as alternativas? Alternativa A. R$3.500 é o salário de Joaquina? Não, não é o salário. 3.500 a gente já viu que é a remuneração, que engloba o salário e as gorjetas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos riscando. Eu sempre nas minhas provas, eu ia riscando o que eu tinha certeza. Por quê? Para não ter risco, né, de talvez fazer uma leitura precipitada depois, me confundir. Então, eu sempre arriscando, minha prova ficava horrível. Mas, né, é assim que a gente vai desenvolvendo técnicas para não perder ponto, né? Por uma questão,
Isso pode diferenciar de você ser aprovado em um concurso ou não ser aprovado por um concurso. Teve uma questão, uma prova que eu fui para a segunda fase que foi por uma questão, né? E aí eu não voltei depois para fazer a segunda fase, mas, né, foi uma questão que pode representar anos na sua vida. Vamos lá, então. Alternativa B, R$2.000 é o salário de Joaquina. O que a gente colocou aqui, ó? 2.000 é o salário. Pô, é essa aí. Mas é o que eu já digo para vocês. Vamos ler as outras alternativas, porque também tem essa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Realizando prova de concurso, às vezes a gente tem que procurar a mais correta ou a menos incorreta. Então eu não aconselho ninguém a responder, mesmo que tenha absoluta certeza, sem ler as outras alternativas. Bacana? Vamos ler com atenção para verificar se está excluído mesmo. 1.500 é a remuneração? Não. 3.500 é a remuneração. A gente já fez isso, então tá fora. R$2.000 é a remuneração? Não. 3.500 é a remuneração. Então, acertamos. Resposta, alternativa B, R$2.000 é o salário de Joaquina. Espero que vocês também tenham acertado aí. Vamos para outra questão. Vamos lá. Uma prova de 2012, TRT da 9ª região, concurso para juiz do trabalho. Teoricamente, um concurso que puxa no direito material do trabalho, o processo do trabalho, né? Então, é o concurso mais complexo. Mas vamos ver se a gente conseguiria resolver essa questão? Vamos lá. Analise as proposições abaixo. Então, a gente vai ter que analisar, geralmente é verificar se é verdadeira ou falsa, não é isso? Para depois responder. Item 1. As gorjetas impróprias, ou seja, as gorjetas que são cobradas na conta, revestem-se de inequívoca natureza salarial, integrando a base de cálculo das horas extras. Ai, professor, eu esqueci, eu sei, isso aí está lá naquela súmula 354, mas eu não consigo guardar, não adianta. Ó, eu sei, né? A gente está aqui para sobreviver. Uma questão a gente pode, eles podem representar, né, passar ou não passar. Eu vou passar o macete para vocês, para a gente tentar guardar a súmula 354. É infame, eu sei, mas fazer o quê? Vocês vão me agradecer se não perderem essa questão na prova. Guardem a seguinte frase: aviso, hoje descansarei à noite. Aviso, hoje descansarei à noite. Por quê? Aviso, hoje descansarei à noite. Súmula 354. Gorjetas próprias ou impróprias não incidem em aviso, hoje, horas extras, descansarei, descanso semanal remunerado, à noite, adicional noturno. Por favor, não me xinguem, né? Pelo contrário, né? Espero que me agradeçam. Aviso, hoje descansarei à noite. E aí eu pergunto para vocês, gorjetas, sejam próprias ou impróprias, incidem em horas extras? Não, aviso, hoje descansarei à noite. Então, essa assertiva é falsa. Falsa. Tranquilo? Item 2. As gueltas, a gente já estudou que gueltas, mesma lógica de gorjetas. Súmula 354, aviso, hoje descansarei à noite. As gueltas são espécies de comissões devidas pelo empregador ao empregado, vendedor, quando este atinge metas fixadas. É isso, gente? É parcela paga do empregador para o empregado? Não. É parcela paga de terceiro para o empregado. Inclusive, não é salário, é remuneração. Não é isso? Então, falsa também. Item 2 também falso. Bacaninha? Vamos lá, o item 3. Para integração das gorjetas. Item 3. As gorjetas próprias não integram o salário, mas apenas a remuneração, devendo compor a base de cálculo das férias, até aí. 13º, aí tá com um erro de material aí, 13º, até aí bacana. FGTS, bacana. Aviso,
Aviso, súmula 354. Aviso, hoje descansarei à noite. Aviso, não incide sobre aviso. Ou seja, falsa também. Item 4. Para integração das gorjetas próprias na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, o respectivo valor deve ser informado pelo empregado ao empregador, mês a mês, observando-se o princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual devem as partes agir com colaboração e cooperação. Espera aí. Vocês leram isso em algum lugar? Vocês estudaram? Eu falei isso, tá isso na súmula 354? Não. Compete ao empregador fazer o controle e não o inverso, né? Pode ser que exista um acordo coletivo, uma convenção coletiva, estipulando de forma diversa. Mas, por regra geral, não existe essa obrigatoriedade, portanto, a alternativa também falsa. Ou seja, nada correto. Vamos ver se existe essa alternativa, né? Porque às vezes a gente vai olhar lá e falar, caramba, mas não tem nenhuma, né? Vamos ver. As proposições 1 e 2, não. As proposições 3 e 4, não. As proposições 1 e 4, não. As proposições 2 e 3, não. Todas incorretas. Eu sei. A gente, na hora da prova, tem que respirar fundo, porque marcar que todas estão incorretas é bem pesado. Mas, por exclusão, né, se a gente tivesse ficado em dúvida na última, né, falar, eu acho que talvez essa aqui esteja correta, não teria assertiva. E aí a gente seria direcionado, porque a gente teria certeza que as outras estavam erradas, a gente seria direcionado a marcar aí, né? Mas isso se a gente tivesse guardado o nosso aviso, hoje descansarei à noite, para não esquecer. Tranquilo, gente? Vamos lá. Então, a resposta alternativa E, todas as proposições estão incorretas. E aí, eu trouxe aqui uma questão estilo CESP para vocês, de certo ou errado. É uma questão antiga, mas que traz aí uma pergunta importante e atual. Vamos lá. No item abaixo, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Então, uma situação hipotética a gente vai ter que julgar. Felipe, garçom de um restaurante, recebe salário fixo de R$300 mensais. Acrescido de quê? Gorjetas. Então, ele recebe salário fixo mais gorjetas. Nesse caso, o valor das gorjetas não, aí marco não, para a gente não esquecer, não serve de base de cálculo para o cálculo das parcelas correspondentes ao repouso semanal remunerado. Gorjeta serve ou não serve de base de cálculo do repouso semanal remunerado? Não sei. Súmula 354. Qual que é a frase para a gente não se esquecer? Aviso, hoje descansarei à noite. Descansarei, descanso semanal remunerado, também conhecido como repouso semanal remunerado. O valor das gorjetas integra a base de cálculo? Não integra. Ou seja, essa assertiva é correta. Vamos lá ver nossa assertiva. Correta. Bacaninha? Acho que dá tempo da gente responder mais uma questão tranquila aí, mas, como eu disse para vocês, cai em prova. Vamos lá, uma questão de 2012. O pagamento de pessoal é regulamentado pela CLT e por outros acordos. Beleza. Em relação ao prazo de pagamento, excetuando-se outro prazo mais favorável, né, princípio da norma mais favorável, bacaninha, negociado em acordo, convenção coletiva ou dissídio coletivo, a lei determina que o salário deverá estar à disposição do trabalhador até quando? Essa é fácil, né, gente? Artigo 459, parágrafo 1º da CLT, até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Onde está isso? Alternativa C, 5º dia útil subsequente ao vencido.
não é 15º, não é 10º, nem é 2º, nem é 1º. Alternativa C, vamos conferir? Alternativa C, até o 5º dia útil subsequente ao mês vencido. Onde está isso? Artigo 459, parágrafo 1º da CLT. Espero que todos vocês tenham acertado. A gente retorna na sequência, dando continuidade aí à nossa disciplina Direito Material do Trabalho. Continuo à disposição de vocês no meu Instagram, @professor Fabrício Lima. Forte abraço a todos.